Olá, o jornal Boa Notícia desta quarta-feira começa agora. Na edição de hoje vamos falar sobre o auxílio emergencial. É que ele vai precisar constar na declaração do imposto de renda de alguns brasileiros. Vamos falar também sobre a nova lei do gás aprovada na Câmara dos Deputados. E ainda, sempre é tempo para realizar boas ações. Vamos conhecer um programa de Minas Gerais que tem distribuído marmitas para famílias carentes na capital mineira. Isso e muito mais você confere agora no JBN. Vem comigo! E atenção você que recebeu o auxílio emergencial. É que quem teve renda anual superior a R$ 22 mil no ano passado precisa agora incluir na declaração do imposto de renda o recebimento do auxílio emergencial e devolver o benefício para o governo. Confira o motivo na reportagem. Nada escapa do olhar atento do Leão. Todo brasileiro que teve renda superior a R$ 22.847,76 e recebeu algum auxílio do governo federal no ano de 2020 devido à pandemia da Covid-19 deverá declarar estes rendimentos em seu imposto de renda. No entendimento do governo também, quem ultrapassou esse teto não precisava do valor do auxílio emergencial e terá que devolver por ter recebido este benefício sem necessidade. Você declarou todo ano aquele dependente, para poder fazer uma redução de imposto. E esse ano, para fugir dessa devolução, você não informa ele como dependente. Pois bem, hoje a Receita Federal tem várias formas de cruzar informações. Ela vai saber que aquele dependente seu teve o recebimento, assim como você, e não foi informado na declaração. Pode gerar um problema? Pode. Então, se você considera que não se enquadra nos quesitos de recebimento do auxílio, a indicação que a gente faz, a orientação que a gente dá é de que, sim, declare o valor recebido do dependente, o seu, e faça a devida devolução. Para declarar e regularizar a sua situação quanto ao auxílio emergencial, você deverá acessar o site gov.br/auxílio, procurar na página inicial o quadro Informações de Rendimento do Auxílio Emergencial /Download de Informe de Rendimento IRPF 2021. Depois, basta acessar o hiperlink e clique aqui no topo da página e será gerado um documento em formato em PDF com as informações. Após este processo, no site de informe do Imposto de Renda, você irá anexar as informações do arquivo PDF no ícone Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física. Se você recebeu o auxílio, mas já devolveu todo ou parte do valor ainda no ano de 2020, seu informe de rendimentos já terá registrado o recebimento e a devolução. Mas caso a devolução tenha ocorrido em 2021, seu informe de rendimentos não apresentará este registro e então você deverá declarar os valores recebidos em 2020. Não diz na lei que se já fez o pagamento ou a devolução, você vai ter que declarar ou não. Então, por via de dúvida, por via de qualquer sanção ou infração por parte dos órgãos públicos, faça a declaração, a informação dos rendimentos tributáveis que você teve de alguma empresa, ou recebimento de aluguel, ou qualquer outro tipo de rendimento tributado, acima de 22 mil, e a informação do auxílio emergencial. Se você tem dependentes declarados e que receberam o auxílio, também deverá devolver o valor e proceder do mesmo modo. Os valores que você vai devolver tem que prestar bastante atenção nesse quesito, que lá no informe de rendimento que a gente tratou, ele tem o valor do auxílio emergencial e tem os valores residuais, que foi aquela extensão que o governo pagou através da medida provisória 1000, de 2020, onde ele pagou aqueles R$300 adicionais e aquela extensão de R$600 também. Esses valores não precisarão ser devolvidos. Quem recebeu indevidamente o valor do auxílio emergencial não sofrerá penalidades ao tentar regularizar a situação durante a declaração de imposto de renda no ano de 2021. Só será penalizado, com infração, uma multa, aqueles que receberam o auxílio emergencial de forma fraudulenta ou que receberam o auxílio emergencial e não fizeram a devolução, no caso de não ter se enquadrado nos quesitos necessários para
se beneficiar do auxílio. Outro benefício do governo em tempos de pandemia foi a liberação do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O valor de até R$ 1.045 ficou disponível entre junho e dezembro de 2020 em todas as contas ativas e inativas que tinham saldo. Quem fez a retirada desse valor também deverá o declarar no Imposto de Renda 2021. Mesmo sendo um rendimento isento para os cidadãos que têm a obrigatoriedade de declarar o IR, todos os tipos de saques do FGTS devem constar na declaração, incluindo o saque aniversário, a retirada de recursos para a compra de imóvel, a retirada por demissão sem justa causa ou quaisquer outros motivos que permitam a liberação do dinheiro. Muito bem, e agora nós vamos atualizar as últimas informações sobre a Covid no Brasil, com os dados oficiais do Sistema Único de Saúde até ontem, dia 16 de março. Nós completamos hoje um ano do registro da primeira morte por Covid-19 no Brasil e com outro dado muito triste. A Covid-19 já matou mais que a AIDS em toda a história do Brasil. Olha só, número de casos novos nas últimas 24 horas, 83.926. No acumulado desde o início da pandemia, há um pouco mais de um ano, 11.603.535. Novo recorde no número de novas mortes em 24 horas, 2.841. E o total de mortes, desde o início da pandemia, 282.127. É exatamente este número que, comparado com o histórico das vítimas fatais da AIDS desde 1982, é que o número já está se aproximando. Há uma diferença aqui de em torno de 300 casos, e que com certeza hoje será, infelizmente, ultrapassado. Mas agradecemos a Deus pelo número de pessoas recuperadas, 10.204.541. Não é preciso ir muito longe para notarmos que o nosso meio ambiente já agoniza. A poluição está em toda parte, em rios, praias, até áreas de preservação ambiental, no ar que a gente respira. A natureza já pede socorro. E o que nós estamos fazendo para mudar esse cenário? Imagem como essa é mais comum que a gente imagina. Basta dar uma olhada pela cidade que encontramos lixo, muitas vezes espalhados e descartados em locais indevidos. Esse é considerado um dos maiores problemas ambientais da nossa sociedade. A sujeira que não é coletada devidamente e deixada nas vias públicas causa vários transtornos, entre eles entope os bueiros e quando chove, vem as enchentes. Alguns resíduos seguem para as redes de águas pluviais e vão direto para os rios, causando prejuízos. Um dos principais do país, o Tietê, a imagem é impressionante da quantidade de lixo que é despejada na água. Isso provoca um desequilíbrio ambiental, o que representa uma grande ameaça à vida aquática. Nós vemos vários rios urbanos cheios de espumas, e essas espumas e outros tipos de contaminantes são provenientes de quê? De sabão, das pessoas lavando seus quintais, suas calçadas, detergentes, lavando o seu carro. Além do mais, eles jogam um excesso de nutrientes, né? Porque é claro que eu estou carreando para dentro do curso d'água não só detergentes, mas também óleos, gorduras, materiais orgânicos, e isso acaba solicitando e colocando um excesso de nutrientes dentro do corpo hídrico, eutrofizando. O que é isso, eutrofizando? É super impactando o corpo hídrico, ele não consegue mais depurar, nem decompor esse material, então vai ficando aquele poluente. O lixo, que muitas vezes é jogado em qualquer lugar, provoca diversos problemas, contaminando não só a água, no caso dos rios, mas também o ar e o solo. Quando despejado em um local como esse, inapropriado, é muito prejudicial ao meio ambiente. De acordo com dados do Banco Mundial, o Brasil é o 4º país do mundo que mais produz lixo plástico. Um dos materiais mais poluentes é o plástico.
Ele é um dos mais poluentes, primeiro porque ele tem um impacto muito grande na sua extração, na sua produção de petróleo, então ele acaba liberando ali gases de efeito estufa, poluentes para a atmosfera que vão aquecer o nosso planeta, e também devido ao grande volume, ele ocupa muito volume nos lixões, nos aterros sanitários, né? E além do tempo de decomposição, tem plásticos que demoram 100, 200 anos, né? Isso tem um impacto demais na vida da fauna aquática e terrestre. Então nós temos ali peixes que acabam se alimentando, então e morrendo por conta disso. E é claro que cada lixo ele tem o seu impacto físico, químico ou biológico no ambiente, né? E sabe aquela ação que você faz aí na sua casa de separar o lixo orgânico do reciclável? Pois bem, essa é uma das principais ações que ajuda a diminuir a poluição. Primeiro eu tenho que repensar o meu modelo de consumo. Eu preciso de tudo isso que eu estou consumindo. Eu preciso consumir tanta comida, tanta roupa, calçado, objetos para as nossas casas. Então é reduzir mesmo, é repensar em consumir somente o necessário mesmo. Apesar da sociedade em geral estar mais atenta e consciente com o impacto das ações do meio ambiente com relação ao lixo, muitas pessoas ainda não se sensibilizaram quanto ao descarte correto dos resíduos sólidos. E que tal você, a partir de hoje, começar a fazer a sua parte? E cada um de nós deve fazer a sua parte no cuidado com a casa comum. E agora vamos saber o que é destaque no noticiário internacional. Acompanhe. A Alemanha anunciou nesta terça-feira uma queda histórica nas emissões de gases de efeito estufa durante 2020, em grande parte por causa da pandemia da Covid-19, o que levou o país a cumprir seus objetivos climáticos. O Ministério do Meio Ambiente do país informou que foram emitidas cerca de 739 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, o que corresponde a 70 milhões menos que em 2019. Esta é a maior queda anual desde a reunificação alemã em 1990. Berlim também destacou avanços em muitos âmbitos, incluindo o da energia. Pela primeira vez, as fontes renováveis contribuíram em 2020 com metade da produção de eletricidade, contra 25% há uma década, de acordo com o Instituto de Pesquisa Alemão. Israel revelou nesta terça-feira fragmentos de um pergaminho bíblico de 2.000 anos de antiguidade, descoberto no deserto da Judéia, no sul do país. As autoridades consideram a descoberta histórica e uma das mais importantes desde os manuscritos do Mar Morto. Segundo pesquisadores, os fragmentos tornaram possível reconstruir passagens dos livros de Zacarias e Naum, que fazem parte do livro dos 12 profetas menores da Bíblia. O material foi encontrado durante escavações em uma caverna num penhasco na reserva natural Nahal Hever, no âmbito de uma campanha para combater o saque de patrimônio. A empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou nesta terça-feira que começou os testes clínicos de sua vacina contra a Covid-19 em crianças entre 6 meses a 12 anos. A empresa americana disse que o estudo vai envolver 6.750 crianças com idades entre 6 meses e 12 anos. Os testes serão realizados em crianças saudáveis nos Estados Unidos e no Canadá. As autoridades de saúde americanas afirmam que o número de crianças que se infectaram com a Covid-19 é menor do que o de adultos, mas elas podem se infectar e propagar o vírus. A maioria das crianças contaminadas apresenta sintomas leves ou nenhum sintoma. O JBN faz um pequeno intervalo e volta já já. Oi para você que está aqui na Rede Paianeiro. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado.
De volta com o seu Jornal Boa Notícia desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. E você, devoto do Divino Pai Eterno, que quer estar cada vez mais conectado com a nova FIP, acesse o nosso portal paieterno.com. Lá você acompanha a nossa programação, reza, fica também bem informado. É sempre muito bom ter você com a gente. E agora a gente vai chamar a nossa repórter, a Tiara Castilho, porque ela tem informações sobre uma lei aprovada pela Câmara dos Deputados. É a nova Lei do Gás. Olá, Tiara, conta essa história pra gente. Olá, irmão Diego, olá para todos que acompanham o Jornal Boa Notícia. O plenário da Câmara concluiu a votação do projeto de lei que estabelece um marco legal para o mercado de gás natural. Os deputados rejeitaram todas as mudanças feitas pelo Senado no ano passado. O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A lei é considerada como nova lei do gás, que altera as regras do mercado de gás natural. O projeto é considerado uma das 35 prioridades para esse ano de 2021. Por ser de extrema importância. O intuito dele é destravar investimentos no setor que é pouco explorado aqui no Brasil. O gás natural ainda é considerado um subproduto. Apenas parte dele, que é extraído das jazidas de petróleo, é vendida às indústrias e termoelétricas. A outra parte é simplesmente queimada ou reinjetada nos poços, devido à falta de demanda e rede de transporte do produto, os chamados gasodutos. A promessa é que haja mais competição no setor e, com isso, olha a boa notícia: nós, consumidores, vamos pagar um preço menor no gás natural e do botijão de gás GLP, que contém gás natural na composição final. Se for, então, aprovada a nova lei do gás, ainda pode gerar 4 milhões de empregos diretos e indiretos em 5 anos. Uma boa notícia é essa, né? Pagar menos pelo botijão de gás e ainda mais oportunidade de emprego para a população. Irmão Diego, é com você aí no estúdio. Obrigado, Tiara, pela boa notícia, porque ninguém aguenta pagar R$100 num botijão de gás, né? As 6 entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil entregaram nesta segunda-feira ao Fórum Nacional de Governadores um documento com críticas à condução do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no país. As organizações pedem que a população seja vacinada o quanto antes e que o Ministério da Saúde cumpra o seu papel no combate à crise sanitária. A carta intitulada O Povo Não Pode Pagar com a Própria Vida foi assinada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão Arnes. O documento afirma que o negacionismo mata e que é notória a influência do governo federal, que classificam como o primeiro responsável pela tragédia, e que o vírus não será dissipado com os discursos raivosos e frases ofensivas. O secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, explica que ao longo de um ano, as 6 entidades da sociedade civil não deixaram de acompanhar os desdobramentos da pandemia no Brasil. Daqui a uns dias nós vamos celebrar um ano daquele primeiro documento, Pacto pela Vida pelo Brasil, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Agora, em 10 de março, as 6 entidades que não deixaram de se reunir, que não deixaram de acompanhar, que não deixaram ao longo de 2020 de interagir com a sociedade brasileira, como resultado da primeira reunião desse ano, resolveram se manifestar novamente, mantendo os mesmos princípios, em torno daquilo que no documento do ano passado se falava que era o coro dos lúcidos. Não ao negacionismo, não à má gestão, não às mortes, não à triste não à triste situação de ausência de oxigênio. Quando é que já se imaginou uma das mortes mais terríveis que um ser humano pode ter? Enfim, tudo isso fez com que voltássemos a nos pronunciar as 6 entidades.
No texto, o grupo ainda afirma que o governo federal é o primeiro responsável pela tragédia que vivemos e que governadores e prefeitos não podem assumir o papel de cúmplices no desprezo pela vida. E, desde o dia 10, com a entrega aos governadores, hoje pela manhã, nós nos deparamos com um nível de aceitação muito grande. Nós temos recebido, nós, CNBB, e as outras 5 instituições, cada uma no seu campo, nós temos recebido adesão, aceitação muito grande. Qual é a proposta daquele documento? Aí é que é importante. Desencadear processos, cada um no seu âmbito de atuação. Quando as presidências das 6 entidades signatárias entregaram aos governadores, isso significou o seguinte, o texto diz, governadores e prefeitos, por favor, façam a parte de vocês, mas não façam apenas para a jurisdição de vocês. Em determinado trecho, a carta aponta que o vírus circula de norte a sul do Brasil, replicando cepas, afetando diferentes grupos etários, castigando os mais vulneráveis. Doentes morrem agonizando por falta de recursos hospitalares. O Sistema Único de Saúde, o SUS, continua salvando vidas. No entanto, os profissionais da saúde, após um ano na linha de frente, estão à beira da exaustão. A eles, nosso reconhecimento, afirma a nota. O vírus não vai parar na fronteira. O vírus atravessa o que você puder imaginar. Então, hoje, se o Brasil quiser, no âmbito de gestão da pandemia, fazer um trabalho sério, ele vai ter que fazer um trabalho integrado. Não há como permanecer na desculpa de que a responsabilidade é de governador e prefeito e cada um cuida do seu quintal e ponto final. É impossível. Me permita repetir, o vírus não faz fronteira. O Brasil chegou à marca de mais de 10 milhões de vacinados contra a Covid-19 nessa terça-feira. Vacinação que começou lá no finalzinho de janeiro. Então, nós temos o equivalente a 4,91% da população nacional vacinada. Ritmo lento para um país de mais de 210 milhões de habitantes. Confira a opinião do missionário redentorista Padre Jesus Flores. O infectologista e pesquisador da USP, Thomas Vilches, declara enfaticamente: vacinação rápida é fundamental para evitar mortes e também para barrar o surgimento de novas cepas ainda mais agressivas. Enquanto muitos países correm contra o tempo com a vacinação em massa, o Brasil até agora, 60 dias após o início da vacinação, aplicou a vacina em 56% dos profissionais da saúde que lutam na linha de frente. 54% dos idosos com mais de 80 anos. 55% nos indígenas das reservas florestais. 12% em pessoas com a idade entre 75 e 79 anos. 3% nas pessoas entre 70 e 74 anos. Números ridículos e inaceitáveis em país que deveria ter governantes capazes de empatia e solidariedade com os 11 milhões e 609 mil infectados, com os 282.400 mortos, com os pacientes e parentes dos pacientes desesperados à busca de uma vaga em enfermaria ou UTI. E o pior, a vacinação em massa no Brasil só deve começar de fato em agosto. Isto se o Instituto Butantan e a Fiocruz
cumprirem a promessa de entregar 150 milhões de doses até julho, afirma o pesquisador Eduardo Massad. Situação lamentável, que felizmente sofre pressão de autoridades internacionais, do Congresso Nacional, do Judiciário, da sociedade civil organizada e também da população, que se levanta para reprovar Bolsonaro. 54% da população rejeitam Bolsonaro e só 22% o aprova. Crítica, protesto, reclamação dessas autoridades precisam também ter como aliados a sua crítica, o seu protesto e a sua reclamação vigorosa. O programa Dai-lhes Vós Mesmos de Comer, uma ação social que nasceu na Catedral Cristo Rei, em Belo Horizonte, está ampliando o atendimento de entrega de refeições a famílias que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, agravada principalmente por causa da pandemia. Vamos conhecer o trabalho que eles realizam. Micaele é moradora da ocupação Isidora, localizada na região norte de Belo Horizonte. Ela tem 3 filhos e está desempregada. As refeições recebidas através do programa Dai-lhes Vós Mesmos de Comer ajudam a matar a fome em dias difíceis. É porque ajuda a gente bastante, né? Porque o momento agora é um momento de sufoco, né? E aqui está ajudando a gente bastante. A Lierge também recebe as marmitas. Ela diz que as doações ajudam a alimentar os filhos. É muito gratificante, né? Porque a gente, como é que a gente trabalha? Não tem como. Meus meninos é apaixonado, tem vez que vem pão, vem uns trenzinhos, meu filho. Porque tem dia que a gente não tem nenhum café, né, para dar eles. A Arquidiocese de Belo Horizonte entrega 100 marmitas todos os dias na comunidade. Os moradores se cadastram e recebem as refeições por ordem de chegada ou de necessidade. É extremamente importante essa contribuição. Eu fico vendo pessoas que vêm aqui e falam assim, Charlene, hoje eu preciso muito da marmita porque eu não tenho condição de fazer uma alimentação lá em casa, que eu não tenho gás, estou com os meus meninos lá. E aí, às vezes, né, essa pessoa que precisa muito chega depois, a quantidade de marmita já acabou, e aí a gente fica sem saber o que fazer, então o coração da gente fica partido. Então, cada vez mais que tiver essa ajuda, mais a gente vai conseguir ajudar realmente as famílias que precisam. A iniciativa foi inspirada na passagem bíblica Dai-lhes Vós Mesmos de Comer, quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O objetivo é amparar os mais necessitados. É uma resposta, né, da nossa igreja a essa situação, né, de empobrecimento das pessoas, a perda de renda, né, e que traz um quadro, infelizmente, de maior vulnerabilidade social, né, inclusive trazendo de volta esse triste quadro da fome. Então, essa iniciativa, ela quer responder, né, manifestando a atuação e a presença solidária da igreja com todos aqueles que sofrem e que precisam de solidariedade. O programa pretende evitar o desperdício, incentivando empresas a realizarem doações de alimentos de boa qualidade e ajudar no combate à fome. Saber que está matando fome de muitas famílias, isso para nós é muito alegre, muito satisfatório, sabe? Em saber que eles vêm porque precisam, né? E pegam e a gente vê eles comendo e agradecendo e falando que está muito gostoso. Então isso para nós é muito gratificante. E assim terminamos o Jornal Boa Notícia desta quarta-feira. Até amanhã.